de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito Santo. Hoje, meu irmão, minha irmã, é-nos dirigida na segunda leitura do ofício das leituras, na liturgia das horas, como palavra da igreja, como palavra da tradição da igreja, mais um trecho do tratado sobre a oração do Senhor de São Cipriano, bispo e mártir do século III da nossa era cristã. O título desta palavra que nos é dirigida hoje é: Depois do pão, pedimos o perdão dos pecados. Então ouçamos com bastante piedade, com bastante atenção, esse texto que a igreja nos dirige hoje como uma catequese, como um ensinamento, como uma orientação para a nossa vida cristã. Continuando a oração, fazemos o pedido: o pão de cada dia nos dai hoje. Pode-se entendê-lo tanto espiritual como naturalmente. De ambos os modos, Deus se serve para a nossa salvação. Cristo é o pão da vida, e este pão não é de todos, é nosso. Assim como dizemos Pai Nosso, por ser Pai dos que entendem e creem, assim dizemos Pão Nosso, porque Cristo é o pão dos que comem o seu corpo. Pedimos a dádiva deste pão todos os dias. Não aconteça que nós, que estamos em Cristo e diariamente recebemos sua Eucaristia como alimento de salvação, sobrevindo alguma falta mais grave, nos abstenhamos e sejamos privados de comungar o pão celeste, e venhamos a nos separar do corpo de Cristo, porque são suas as palavras: eu sou o pão da vida que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Assim, dizendo ele que viverá eternamente quem comer deste pão, como é evidente que vivem aqueles que pertencem ao seu corpo e recebem a Eucaristia nas devidas disposições, é de se temer, pelo contrário, que se afaste da salvação aquele que se abstém do corpo de Cristo, conforme a advertência do Senhor: se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Por este motivo, pedimos que nos seja dado diariamente o nosso pão, o Cristo, para que não nos apartemos de sua santificação e de seu corpo. Nós, os que pertencemos e vivemos em Cristo. Em seguida, também suplicamos pelos nossos pecados. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Depois do pão, pedimos o perdão dos pecados. Quão necessária, providencial e salvadora a advertência de sermos pecadores
e obrigados a rogar a Deus pelos pecados. Porque quando recorre à indulgência de Deus, a alma se lembra de sua condição. Para que ninguém esteja contente consigo, como se fosse inocente, e pela soberba se perca mais completamente, quando se lhe ordena pedir todos os dias perdão pelos pecados. Cada um toma consciência de que diariamente peca. Assim também João, em sua carta, nos adverte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não estará em nós. Se, porém, confessamos nossas culpas, o Senhor, justo e fiel, perdoar-nos-á os pecados. Em sua carta, reuniu as duas coisas: o dever de rogar pelos pecados e, rogando, suplicar a indulgência. Por isso, diz que o Senhor é fiel, mantendo a sua promessa de perdoar as culpas, pois quem nos ensinou a orar por nossas dívidas e pecados, também prometeu logo em seguida a misericórdia paterna e o perdão. Amém. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez nos deparamos com esse belíssimo texto dos tratados da oração do Senhor de São Cipriano Bispo. Hoje, falando sobre o pão e o perdão. É claro que na oração do Senhor, quando se pede o pão de cada dia, se lembra também do pão material, do básico necessário para a nossa sobrevivência, para o sustento do nosso corpo. Jesus se preocupou também em ensinar isso aos seus discípulos, porque ele sabe que o alimento material é tão necessário quanto o alimento espiritual na vida de uma pessoa. E quanto causa sofrimento também a falta do alimento espiritual e do alimento material. Pois bem, Jesus nos ensina a pedir o pão de cada dia. O pão cotidiano. E São Cipriano traz uma ideia muito bonita também desse pão cotidiano. O pão cotidiano é também o Cristo. Ele mesmo que se autodenominou como pão descido do céu. Ele mesmo que ensinou aos discípulos daquela hora e continua ensinando aos discípulos de agora que é preciso nos aproximar para comer a carne do Filho do Homem e beber do seu sangue. E que aquele que come e bebe a carne e o sangue do Filho do Homem terá a vida. O pão de cada dia, irmãos, é Jesus. O pão de cada dia é esse alimento espiritual do qual podemos nos aproximar na Eucaristia. O pão de cada dia é esse alimento que sustenta a nossa alma, fortalece o nosso ânimo, cura nossas feridas interiores, liberta-nos do mal. É a presença verdadeira, real, de nosso Senhor Jesus Cristo. Evidente
que pedimos, repito, na nossa oração, o pão material também. Mas é preciso termos isso bem presente ao rezarmos cada vez mais o Pai Nosso. Que o pão que nós pedimos, além do material, é o pão que é o próprio Cristo. E este não pode nos fazer falta. Ou melhor, este não pode faltar em nossa vida. Esse devemos buscar intensamente. Estar cheios de Deus, estar cheios de Cristo, para que possamos realmente viver e viver bem neste mundo, aguardando o céu. São Cipriano nos lembra ainda de um outro pedido que nós fazemos em seguida ao pedido do pão de cada dia. Perdoai as nossas ofensas. É algo também de básico na nossa vida cristã, pedir perdão. Afinal de contas, se endurecemos no pecado e não temos a humildade de pedir perdão e de reconhecer que somos pecadores, nos tornamos absolutamente indignos de comer o pão do céu, de nos alimentar com o próprio Cristo. Por isso a necessidade de cotidianamente pedir perdão. Nos lembra São Cipriano, aquele que reconhece que é pecador, que se dobra diante de Deus, reconhecendo o seu pecado e humildemente pede perdão. Esse se torna apto para receber o Cristo. É uma exortação para que nós não endureçamos no nosso orgulho, na nossa soberba, achando que não precisamos mudar nada, que não precisamos nos converter, que a nossa alma não precisa ser curada, não precisa ser limpa, regenerada em Cristo. Perdoai-nos as nossas ofensas. É assim que nós rezamos. Na igreja, nós temos o sacramento da penitência, que é o meio ordinário de nos aproximarmos da misericórdia de Deus. Nesse tempo que estamos vivendo de pandemia, nos tem orientado o Santo Padre, nos tem orientado nossos bispos a fazermos o nosso exame de consciência, a nossa contrição perfeita, para não estarmos separados do pão que é Cristo. É claro que quando tudo voltar ao novo normal, poderemos e deveremos, como cristãos católicos, procurar o sacramento da confissão, que, como disse, é o meio ordinário de nos aproximarmos e de recebermos a misericórdia de Deus. Mas cada vez que rezamos a oração do Senhor, somos chamados a lembrar do como somos pecadores e como pecamos todos os dias, e por isso precisamos buscar constantemente a reconciliação com Deus, nos dobrar diante de Sua Majestade e dizer: perdoai-nos, Senhor. Somos pecadores. Perdoai as nossas ofensas. E assim, irmãos e irmãs, buscando nos alimentar do pão que é Cristo e nos regenerar cada vez mais e nos reconciliar com Ele pelo seu perdão, vamos nos tornando cristãos mais segundo o coração de Jesus, mais parecidos com o Senhor.
Que Jesus nos ajude a compreender essa palavra. Que Jesus nos ajude a nos aproximar cada vez mais da sua misericórdia. Que Jesus nos ajude a sermos humildes sempre mais, para pedirmos perdão e pedirmos sempre. E hoje queremos mais uma vez nos colocar em confiança nos braços de Nossa Senhora, a mãe de Jesus e nossa mãe, a mãe de Deus. Sim, porque Jesus é Deus. Jesus é uma pessoa em duas naturezas, Deus e homem. Duas naturezas que não se misturam, mas também não se dividem. Então Maria é mãe de Deus, do Deus encarnado. E é nossa mãe também. Ela que acolheu o apóstolo João como seu filho, ele que representa toda a igreja, e ela que foi acolhida pelo apóstolo João como mãe, e assim mãe da igreja, mãe de todo batizado, mãe daqueles que amam a Jesus. Ela que é intercessora e que se oferece para levar até o seu Filho Jesus nossas preces, nossos pedidos e também os nossos agradecimentos. Coloque diante de Nossa Senhora, então, nessa oração, a sua prece, a pessoa por quem você quer rezar, a situação que você quer colocar diante de Deus, para que ela, como boa intercessora, possa levar até o seu Filho Jesus. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amanhã, meu querido irmão, minha querida irmã, sexta-feira, dia 19 de junho, será o dia do Sagrado Coração de Jesus. Um dia todo especial para rezarmos pela santificação dos sacerdotes. Como todos os anos, na sexta-feira da semana seguinte ao Corpus Christi, a Igreja celebra o Sagrado Coração de Jesus e nos convida a rezar de modo particular pelos padres, pelos sacerdotes. Então, eu convido você a fazer uma prece no dia de amanhã de um modo particular pelo seu padre, pelo seu sacerdote, pelos padres que atendem a sua paróquia, rezando para que ele seja mais santo, rezando para que cada dia ele possa encontrar-se mais e mais com Cristo, de modo que possa exalar mais e mais o perfume de Cristo. Todos nós temos um compromisso de rezar por todos os sacerdotes, pela saúde do seu padre, pela paz no coração dele cada vez mais, pelo fortalecimento na vocação, mas sobretudo para que ele seja cada vez mais santo e mais parecido com Jesus.
Não esqueça desse compromisso amanhã. No dia do Sagrado Coração de Jesus, colocar no coração de Jesus a intenção pelo seu padre, o pároco, o vigário, o administrador paroquial, aquele que serve a tua paróquia, também pelos bispos, de modo muito particular pelo nosso bispo, que é sacerdote. Coloque a sua prece diante de Deus por todos os sacerdotes. E que hoje você tenha um dia abençoado, cheio de Deus, cheio da experiência de Deus. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Que Jesus abençoe a sua família. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.